Durante toda esta série, nós temos visto que Jesus se compara a muitas coisas. E eu imagino que você já tenha compreendido que elas não têm sentido literal, mas são alegorias que o próprio Cristo usava para explicar quem ele era e qual o significado do seu ministério. No Evangelho de João, Jesus se apresenta como a videira verdadeira. Essa é uma das alegorias mais conhecidas da Bíblia, geralmente intitulada A Videira e os Ramos. O significado principal desse ensino aponta para o nosso relacionamento com Cristo e a dependência que temos dele. Cristo é a videira verdadeira e nós somos os ramos. Essa é uma parábola que nos desafia a sermos ramos fiéis ao objetivo pelo qual existimos: frutificar. Tente ouvir a voz de Jesus enquanto ele inicia uma de suas declarações mais surpreendentes: Eu sou a videira, vocês são os ramos. Uma declaração aparentemente simples, mas acredite, você pode passar até mesmo a vida inteira investigando as suas profundezas. Jesus é a videira, a verdadeira fonte de vida para nós. Eu e você somos ramos ligados a ele, extraindo vida dele, assim como os ramos obtêm do tronco os nutrientes necessários para sobreviver e florescer. Hoje, nós vamos estudar sobre mais essa afirmação de Cristo no programa Está Escrito. Eu te convido a ficar conosco e aprender mais sobre quem Jesus é. João 17, o verso 3 diz: E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Nós estamos nessa série tentando entender com maior profundidade quem é Jesus. E para isso, nós fomos ao Evangelho de João para compreender as 7 declarações que ele faz: Eu sou. Na verdade, Jesus Cristo, ele está dizendo assim: muito prazer, eu sou Jesus. Eu sou a porta, eu sou o pão, eu sou a luz, eu sou a videira verdadeira. E para a gente compreender isso com um pouquinho mais de profundidade, eu quero convidar você a ir ao Evangelho de João, capítulo 15. Eu quero ler com você, a partir do verso 1, o que Jesus disse sobre si mesmo, tá bem? Me acompanhe aí, João capítulo 15, a partir do verso 1. Diz assim o texto: Eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim, nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. O discurso de Cristo é muito claro sobre a natureza da sua existência e a nossa realidade de dependência. Ele é a videira e nós somos os ramos. Mas o que isso significa realmente? Deixa eu contar uma história aqui para você entender o que eu quero lhe dizer. 7 anos antes de o navio Titanic ser encontrado, a revista National Geographic começou já os preparativos, porque imaginava que o dia em que o navio fosse achado estava se aproximando. E eles queriam ser os primeiros a fotografar os destroços nas profundezas. Quando o navio foi descoberto no ano de 1985,
o fotógrafo Emory Christoph, ele começou a conferir a profundidade da água, quais seriam os problemas de visibilidade. E, finalmente, lá em 1991, com a ajuda de alguns cientistas e também cinegrafistas, Christoph, ele tirou uma série de fotos, numa profundidade de 3.500 metros. E ele estampou na revista com um anúncio que tinha o seguinte título: até que ponto chega um fotógrafo da Geographic para obter uma foto perfeita? Até que ponto você acha que Deus chega para revelar o seu amor para nós, os pecadores? Até onde ele iria? Jesus, ele tinha que romper um monte de barreiras para poder ensinar a você e também a mim quem ele era na sua essência. E é diante dessa cena que a gente se depara com a 7ª e última declaração que Jesus faz de si mesmo dentro do Evangelho de João. Ele disse assim, olha, eu sou a videira verdadeira. Mas ele já havia dito que era o pão da vida, que ele era a luz do mundo, ele já havia dito que ele era a porta, já havia também dito que ele era o bom pastor, já também havia dito que ele era a ressurreição e a vida, também já havia falado que ele era o caminho, a verdade e a vida. E agora, ele diz, eu sou a videira verdadeira. Jesus está trabalhando aqui com essa metáfora da videira para mostrar que ele tinha um relacionamento muito profundo com os seus discípulos. E ao mesmo tempo que ele tinha esse relacionamento íntimo com os discípulos, o mundo tinha por ele e naturalmente pelos seus discípulos um ódio que era nutrido cada vez de maneira mais intensa. Jesus estava preparando os discípulos para as dificuldades que eles iriam enfrentar. E com essa declaração, ele ensina aqui basicamente algumas verdades. E eu vou trabalhar com você aqui as 3 ideias dessa declaração que Jesus ele faz em João capítulo 15. A primeira delas, ele diz assim, eu sou a videira. Para você entender isso, lá no Antigo Testamento, a videira era um símbolo muito comum para explicar Israel como sendo um povo escolhido de Deus, um povo da aliança. Quer ver só? Abra aí comigo no livro dos Salmos, no Salmo 80. Eu quero ler com você aqui alguns versos no Salmo 80. A partir do verso 8, diz assim, trouxeste uma videira do Egito, expulsaste as nações e a plantaste. Dispuseste-lhe o terreno, ela deitou profundas raízes e encheu a terra. Com a sombra dela, os montes se cobriram, e com os seus sarmentos, os cedros de Deus. Olha só que interessante aqui. Você percebe que o povo de Israel, o povo da aliança, é chamado aqui no livro dos Salmos como sendo uma videira que Deus possuía. Ou seja, era através daquela videira que as nações se conectavam com ele. Só que aconteceu uma coisa interessante. Aqui no livro do profeta Isaías, olha só comigo, capítulo 5. Olha o que diz aqui Isaías, capítulo 5. Eu quero ler com você o verso 7. Isaías 5, o verso é o 7. Diz assim, porque a vinha do Senhor dos exércitos é a casa de Israel. Mais uma vez a ideia aparece aqui. E os homens de Judá são a planta dileta do Senhor. Este desejou que exercessem juízo, e eis aí, quebrantamento da lei, justiça, e eis aí, clamor. Olha só que interessante aqui. A videira, que deveria ser o povo de Israel, quebrou a sua aliança com Deus. Mas quando a gente vai à Bíblia, a gente passa então no Evangelho de João a perceber Jesus se declarando, eu sou a videira. E agora? Quem é a videira? É Jesus ou é Israel? É um povo? É o Messias ou é uma etnografia, ou seja, é uma nação que tem a teocracia, que tem a religião, que tem um relacionamento com Deus de maneira especial? Deixa eu te explicar uma coisa. Na Bíblia, é usada uma forma chamada de tipologia. O que é isso?
é quando uma imagem, preste atenção, ela está ilustrando uma realidade. Uma imagem ilustra a realidade. É mais ou menos assim, olha, é como se fosse uma sombra que em algum momento vai encontrar a realidade. Deixa eu dar um exemplo aqui para você. Quem que era a vítima dos sacrifícios para alcançar o perdão? Você se lembra? Como é que o pecador conseguia o perdão? Ele precisava pegar um cordeiro. Isso mesmo. Agora, todo cordeiro que era sacrificado, ele apontava para a vinda de um outro cordeiro, que era um cordeiro verdadeiro. Era o Messias. João, ele entendeu isso quando ele disse, olha, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Veja, os cordeiros foram necessários, mas quando o Cordeiro de Deus veio, os cordeirinhos que eram mortos, eles perderam a importância. Então, diante da realidade, a sombra desaparece. Essa era a grande dificuldade lá do passado. Só para você entender, o Talmud e a Mishnah, que eram escritos hebraicos, feitos pelos rabinos, que eram os líderes da época, eles diziam que no templo de Herodes tinha uma espécie de uma videira dourada que decorava toda a entrada do templo. O templo, para eles, lá no passado, era um motivo de orgulho para os judeus. Mas Jesus, quase no final do seu ministério, ele dá essa declaração, dizendo assim, eu sou a videira verdadeira. No próprio Evangelho de João, no capítulo 2, lá no começo, ele diz assim, olha, vocês destroem o templo e eu reconstruo em 3 dias. O que ele estava querendo dizer? Que o santuário apontava para ele. Jesus, ele veio ensinar que ele era a videira verdadeira, que o Israel antigo, que o templo, que toda a forma de sistema de sacrifícios apontava para ele. Ó, esse problema que a gente percebe aqui, ele é antigo, mas ele é muito comum hoje em dia. Quer ver só uma coisa? Tem muita gente que tem orgulho da sua religião, diz assim, não, eu sou batista, eu sou metodista, eu sou católico, eu sou espírita, eu sou presbiteriano. Essas pessoas perderam de vista o que é mais importante, Jesus Cristo. Antes de ser qualquer outra coisa, eu sou um cristão. As pessoas que elas estão ligadas à videira, ou seja, à sua igreja, à sua religião, à sua tradição, elas apostatam quando enfrentam algum tipo de problema muito sério, porque elas não estão ligadas à videira verdadeira. Jesus declarou, eu sou a videira verdadeira. O que isso significa? Que toda igreja, toda tradição, toda religião, toda expressão espiritual precisa estar ligada a Ele. Não é Jesus que precisa se adaptar à sua religião ou à sua cultura. É a minha religião, é a minha cultura que precisa se adaptar a Cristo. Porque Ele é a fonte de energia, como se fosse uma fonte de energia de qualquer computador, de qualquer celular. É Jesus Cristo que alimenta esse dispositivo para que ele continue funcionando. Como foi no passado, hoje essa verdade está comprometida. Jesus e não os pastores, Jesus e não as igrejas, Jesus e não o mercado religioso, ele sim é a videira. Por isso, meu amigo, olhe bem aqui para mim, se ligue a Cristo, se conecte em Cristo. Este é o ensinamento de Paulo. Ele diz assim, nós precisamos estar em Cristo. Mais importante do que a sua igreja é a sua fé e relacionamento com Jesus. E se a sua fé e relacionamento com Jesus estiverem genuínos, a sua igreja também será uma igreja genuína, ensinando a verdade, não tradição, ensino de Deus, não ensino de homens. E aí, ao analisar o ensino da sua igreja, você vai perceber se a sua igreja está a favor ou contra a videira verdadeira. Entendeu? Segunda lição. Jesus diz lá em João 15, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Olha, o trabalho do pai é cuidar dos ramos que estão ligados à videira, é cuidar de você. É Deus que conecta as pessoas a Cristo. Quer ver só? Vem a Bíblia comigo. João capítulo 5, o verso 37.
Vamos entender isso aqui. João 5, o verso 37. Jesus foi muito explícito. Olha só o que ele diz aqui. João 5, 37. Ele diz assim, olha. Preste atenção. Todo aquele que o Pai me enviar, vem a mim, e de modo nenhum lançarei fora. Coisa linda, não é? João 5, agora o verso 44. Perdão, João 6, o verso 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Veja, nós não procuramos pelas coisas espirituais sozinhos. É o Pai que trabalha para me conectar, para te conectar com Cristo. Mas aí vem a pergunta, como é que ele faz isso? Olha aqui no Evangelho de João, capítulo 14, verso 16, o verso 17. Como é que o Pai está trabalhando para me conectar com o Filho, com Cristo? Olha só, João 14, verso 16, o verso 17. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, nem vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Veja, o trabalho do Espírito é nos convencer da verdade, é nos convencer da justiça, é nos convencer do juízo. É o trabalho do Pai, através do Espírito Santo, que nos conecta a Cristo. Agora, não se resume a isso. Quando você vai aqui no João capítulo 15, o verso 2, diz, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. A tradução aqui da minha Bíblia, ela precisa de uma adaptação. Veja, a melhor palavra aqui no grego, hairo, significa levantar. Essa é a palavrinha, hairo, que significa levantar. Ela é traduzida aqui por cortar, não sei se é a mesma tradução sua, mas você poderia ter um outro sentido para ela, tomar, levantar. Quando você vai no Evangelho de João, as 24 ocorrências do verbo hairo no Evangelho de João, 8 vezes o sentido aqui dessa palavra é tomar e levantar. Ou seja, o agricultor, ele levanta os ramos, ele tira a sujeira, ele então recupera aqueles ramos para que eles tenham acesso à luz que eles precisam para crescer. Esse termo levantar, ele sugere a imagem de um agricultor que está cuidando dos ramos, está levantando os ramos. É como se ele estivesse abaixando para erguer um galho. Esse trabalho do agricultor de Deus era o trabalho de Adão. Ele era um lavrador. A missão de Adão era cuidar dos caramanchés de uva que estavam dentro do paraíso. Ele precisava arrumar o ramo. Ele é muito valioso para ser cortado. Você vale demais. Nós precisamos ser lavados, precisamos ser levantados, precisamos ser amarrados de volta aos outros ramos. Porque é assim que a gente começa a dar fruto. Quando um cristão cai, quando você tropeça, quando a gente falha, Deus não vem e passa a foice na gente, não. Deus não abandona você, Deus ele estende a mão, ele te levanta, ele limpa, ele ajuda você a ter essa vida que você precisa, essa vida nova, vida plena, vida abundante. Quando a gente olha para os discípulos, a gente vê alguns exemplos de pessoas que foram levantadas. Você lembra de algum? Pedro, não foi? Tiago, João. Depois que eles falharam na missão, Deus levantou estes homens. Assim como ele levantou Davi, Moisés, Sansão, são muitos exemplos. Então veja só, se você está aí desanimado, pensando assim, olha, eu caí, eu tropecei, não tem mais esperança para a minha vida, deixa eu te dizer, Deus nos levanta, Ele cura e Ele nos coloca em relacionamento com os outros crentes, com os nossos irmãos, com as nossas irmãs em Cristo dentro da videira. Veja, a igreja, ela não é videira, mas os ramos, eles não vivem isolados. É na igreja que Jesus alimenta os seus ramos, sendo a cabeça desse grande corpo. A igreja foi feita para relacionamentos. Um dos perigos da pandemia foi tirar as pessoas do relacionamento da igreja. As pessoas não têm mais vontade de ir à igreja, de se relacionar com os outros ramos. É mais fácil ser um cristão dentro de casa.
Sabe o que Jesus está dizendo? Nós precisamos uns dos outros. Nenhum de nós pode viver a vida cristã sozinho. Nós vivemos numa cultura que a idolatria ao eu é a mais profunda forma de individualismo que a gente encontra ao longo da história. É por isso que a disciplina que Deus aplica de levantar, de cuidar, tem o objetivo de fazer com que aquele que caiu, ele volte a frutificar para a glória de Deus. Amém por isso? Embora seja um ato doloroso, é também e sobretudo um ato de amor. Eu quero mostrar para você aqui em Hebreus, por que é um ato de amor. Hebreus capítulo 12. Olha só o que diz Hebreus capítulo 12. Eu quero ler com você o verso 5 e o verso 6. Diz assim, olha: estais esquecidos da exortação que como filhos discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por eles és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. Veja, a disciplina é o método de Deus para tirar o caído da esterilidade. As Escrituras dizem que Deus toma a iniciativa de corrigir os filhos que se desviam. Assim como aquele que cuida da vinha toma as medidas necessárias para corrigir um galho que está lá embaixo, desviado, caído. O projeto de Deus não é provocador, mas é produzir fruto. É por isso que em Hebreus 12, aqui o verso 11 diz: toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. É isso mesmo. Deus não espera que você procure a disciplina, como aquele filho birrento que está procurando a disciplina do pai. Ele quer que você saia dela. E aí, para você entender, existem 3 formas ou 3 graus de disciplina, de acordo com Hebreus capítulo 12. Quais são elas? A primeira é a correção. A correção é uma forma de advertência verbal. Deus nos adverte aqui, olha, por meio da sua palavra, por meio também da sua providência. Já foi advertido por Deus? Cuidado, filho, não faça isso. A segunda forma é a reprovação. É quando você encontra um grau mais elevado, mais avançado na disciplina. O pai diz assim: filho, você fez algo muito errado. Estou me vendo agora falando com os meus filhos. Quando o filho, ele não atende a repreensão verbal, ele é reprovado. O pai diz: não faça. Ele faz, ele diz: olha, o que você fez é muito errado. E se isso não for suficiente, Hebreus 12, aqui o verso 6 diz que agora vem o açoite. É quando o filho não atende à advertência, nem se corrige após ser reprovado. O próximo passo é o açoite, é o chicote, é o castigo físico. Esse é o último degrau da disciplina. Talvez você esteja sofrendo dor física, porque você está precisando dessa forma de disciplina. A Bíblia diz que o açoite vai acontecer por ocasião da volta de Jesus. Lá em Apocalipse 14, do verso 19 até o verso 20, você vê um anjo de Deus passando a foice na terra, vindimando a videira e lançando-a no grande lagar da cólera e da ira de Deus. A imagem é de sangue correndo, juízo divino, o açoite, um castigo físico, a destruição do pecado e dos pecadores. É nesse momento que Deus vai lançar os ramos que foram improdutivos, aqueles cachos de uva brava da videira no lagar da ira de Deus. Esse momento ainda não chegou. Deus ainda trabalha com você, Ele está trabalhando na sua vida, mas você precisa entender que, como ramo, você precisa estar submisso ao agricultor e à videira. A terceira lição: o ramo, nós precisamos entender algumas coisas. A primeira delas, eu e você como ramos, nós não somos capazes de gerar a própria vida. A gente não consegue administrar. Sozinho o ramo é frágil, ele é infrutífero, ele é imprestável. Segunda lição do ramo:
O ramo, ele é dependente da videira. Quanto mais o ramo amadurece, mais ele depende da videira. Da mesma forma, quanto mais você amadurece na vida espiritual, mais você depende de Deus e de Cristo. Veja, para todas as coisas pessoais, profissionais, emocionais e espirituais, o ramo precisa da videira. Você precisa de Cristo mais do que comida, mais do que trabalho, mais do que capacidade de distração, de entretenimento. Você precisa de Cristo, você é dependente dele. Uma terceira lição do ramo. O ramo, ele não pode produzir pouco fruto. Existem 3 tipos de ramos. Quais são eles? No verso 2 que a gente leu do capítulo 15, tem um ramo que produz nenhum fruto. Esse ramo precisa ser levantado. Precisa da disciplina divina. Ele precisa da correção. Ele precisa da reprovação. Ele precisa do açoite, do castigo. Talvez por isso você esteja passando por um momento de provação, de dificuldade. Se você não está produzindo fruto na sua vida, especialmente fruto espiritual, Deus vai te primeiro censurar, depois Ele vai te repreender e finalmente Ele vai te corrigir com um castigo. Por isso. Agora tem um segundo tipo de fruto. Qual que é esse? De ramo. É aquele que produz algum tipo de fruto. E sabe o que acontece com aquele ramo que produz algum tipo de fruto? O agricultor vem e poda. Sabe por quê? Porque a poda é o meio que Deus usa na nossa vida para a gente frutificar mais. Você foi feito para dar muito fruto. Se você não está frutificando, você precisa frutificar mais. Você precisa frutificar. Se você está frutificando alguma coisa, você precisa frutificar mais. E como é que Deus faz isso? A disciplina é para nos corrigir, é para nos levar de volta para o caminho. Agora, a poda, que às vezes dói, mesmo você dando algum tipo de fruto, é para você ser mais produtivo. Deus, Ele nos disciplina quando estamos fazendo alguma coisa errada. Mas Deus nos poda quando a gente está fazendo alguma coisa certa. É por isso que existe provação para quem está longe de Deus, mas também para quem está perto dEle, para a gente frutificar mais. Deus nos poda para a gente chegar na altura e na capacidade que Ele projetou a nossa vida. O que nós precisamos é retirar o pecado, e isso Deus faz com a disciplina. Na poda, Deus precisa retirar o eu. A disciplina termina quando nós nos arrependemos do pecado. A poda só terminará quando Cristo concluir a sua obra na nossa vida na glorificação. A última lição para você entender: se existe um ramo que não dá nenhum fruto e existe um ramo que dá algum fruto, existe um ramo que dá muito fruto. Nos 11 primeiros versos de João capítulo 15, você encontra um desafio, um imperativo que Jesus estabelece: permanecer. Aparece 10 vezes em 11 versos. Esse é o pensamento central de Jesus. É o segredo para uma vida transbordante. Veja, não é fazer mais por Jesus o que nós precisamos, mas é estar mais com Jesus. O desafio da permanência é passar dos deveres que a gente tem para um relacionamento vivo com Cristo. Esse é o segredo para uma vida que é transbordante. Fazer mais por Jesus é menos importante do que estar mais com Jesus. Olha aqui para mim. Você está preocupado em fazer algo por Jesus, ou você está preocupado em estar mais com Cristo? Quando Jesus diz: eu sou a videira verdadeira, Ele espera de você fruto, sim, Ele espera que você faça, mas mais importante do que isso, Ele espera que você esteja com Ele num relacionamento íntimo. Algumas pessoas descobriram a importância disso.
quando fizeram do seu relacionamento com Deus a sua maior expressão da existência. Eu me lembro que quando era pequeno, eu não entendia porque meu pai gastava tanto tempo orando. Às vezes eu passava no quarto de noite e ele estava orando. Meu pai me ensinou logo cedo a importância de ser um homem de oração. A minha mãe sempre diz para nós, os filhos, a minha maior alegria vai ser ver toda a minha família reunida no céu. Deixa eu te dizer uma coisa, mais importante do que fazer algo para Deus é estar mais tempo com Ele, é ter mais intimidade, é ter mais comunhão. Você entendeu isso na sua vida? Você está entendendo que você tem uma oportunidade imensa de permitir Deus cuidar de cada detalhe das coisas que você faz? Um dia, eu precisava ir pregar numa igreja. Acontece que eu estava sem dinheiro, até mesmo para pagar o pedágio. Já faz algum tempo. E não tinha sem parar naquela época. E eu precisava pregar, precisava ir para a igreja. Eu saí de casa, falei, Senhor, e agora o que eu faço? Eu não tenho dinheiro para chegar na igreja. Como é que eu vou conseguir dinheiro? E uma voz falou na minha mente assim, passa no banco. Eu pensei assim, o senhor está querendo me humilhar, né? O senhor quer que eu passe no banco para descobrir que eu não tenho dinheiro? E a voz disse, vai ao banco. Eu lutei com aquela voz, não queria ir. E ela foi tão forte que eu falei, tá bom, eu vou parar só para ver. Fiquei curioso. Eu parei. E quando eu fui passar o cartão, eu me lembro que eu descobri R$250 na minha conta. Foi um milagre, para mim extraordinário. R$250 apareceram. Saquei logo o dinheiro, porque vai que alguém se arrependesse e pedisse de volta. Eu perguntei no banco quem havia depositado, o depósito era não identificado, eles não conseguiam saber. Mas eu entendi uma lição naquela noite de domingo. Sabe qual a lição que eu aprendi? Mais importante do que aquilo que eu faço para Deus é aquilo que eu vivo em Deus, em Cristo. Se for necessário um poder para fazer algo extraordinário, Deus vai dar. Mas Ele vai fazer isso para aqueles que vivem nele e estão com Ele. Esse é o chamado para você. Estar em Cristo. Sem desculpas. Nós vamos ouvir uma música. Enquanto você ouve essa música, peça a Deus melhores condições para você estar em Cristo, de verdade. Firme, ligado na videira. Enquanto a música estiver tocando, peça a Deus do seu espírito para você estar em Cristo cada vez mais. Depois eu volto para a gente fazer uma entrega da nossa vida ao Senhor. Pois traz
história, provaste todo o seu amor, que eu viva agora, sem mais demora, uma vida de gratidão. Busco a ti em oração, tenho fé em sua resposta, ouço sua voz falar. Onde devo caminhar? A Deus dou glória, pois na história provaste todo o seu amor, que eu viva agora, sem mais demora, uma vida de gratidão. Viver com Cristo é o que preciso, pois nele há perdão. Serei a prova que sua palavra transforma o coração. Ao viver com Cristo é o que preciso, pois nele há perdão. Serei a prova que sua palavra transforma o coração. Tenho a sua lei guardada dentro do meu coração. Você consegue ouvir a voz do Espírito Santo te dizendo o que fazer? Algum dia, há pouco tempo atrás, alguém chegou para mim e disse assim: pastor, eu não viro nem para a direita nem para a esquerda sem antes perguntar para Deus para onde eu tenho que ir. E eu fiquei pensando, né? Será que o Espírito Santo ele também funciona como GPS? A Bíblia diz que ele faz isso. Quando você estiver numa encruzilhada e não souber para onde ir, a Bíblia diz que o Espírito Santo vai te dizer: ó, este é o caminho, andai por ele. Aquele que está em Cristo tem o Espírito Santo guiando cada passo da sua caminhada. Quando você está conectado em Cristo, o Espírito toma conta das pequenas e também das grandes coisas.
Você precisa disso. Eu preciso disso. Nós precisamos da videira. A vida verdadeira não está em mim, está nele. Então, tira da sua lista de prioridade você ficar mais rico. Você precisa de mais dinheiro para quê? Dinheiro é bom? Claro que é. Mas se o dinheiro é tudo que você tem na sua vida e é tudo que você persegue, você está no lugar errado. Você é um galinho murcho, assim, sabe? Está quase sendo jogado fora. Hoje Deus quer te levantar. E Ele quer levantar primeiro os seus olhos. Ele quer que você olhe para cima, para o alto, para a eternidade, para as coisas de Deus. E eu quero colocar os meus olhos, juntamente com os seus, nas coisas de Deus. Eu quero fazer isso agora com você. Essa oração é forte, porque é uma oração de entrega, é uma oração de abnegação. A gente tira o controle da vida e entrega ao Senhor. Você aceita? Então vamos orar comigo. Ó Pai, nós temos um compromisso contigo de permanecer em Cristo e receber toda a fonte de vida do nosso Salvador e Senhor. Que esse seja o nosso primeiro compromisso da nossa existência. Assim, nós nos consagramos a Ti nesse instante, orando em nome de Jesus. Amém. Nosso programa está chegando ao fim, mas eu não posso deixar de lembrar você que está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro aqui no seu programa Está Escrito.